Vamos agora à nossa preleção da noite. Que Jesus nos envolva, nos alcance. Este templo já tem essa facilidade de nos tirar a resistência do coração, abrir o nosso afeto e despejar o nosso melhor sentimento sob as bênçãos do alto. Então, vamos chamar a nossa oradora da noite. E hoje quem nos falará é uma pessoa da casa, uma oradora nossa aqui, já facilitadora, já faz as preleções internas todas, faz divulgação fora também, né, Vivi? Faz divulgações por aí. Ela é professora na faculdade, então ela tem uma didática muito gostosa. E é a nossa Viviane. E ela tem uma característica muito rica, que a diferencia. Ela fala rindo. Ela ri o tempo todo. Então ela traz sempre a mensagem de Jesus com aquela tônica do sentimento impregnado nas palavras. É uma delícia ouvir. Ela é uma pessoa muito alegre, muito autêntica, muito expansiva. E hoje ela nos trará a mensagem seguindo o livro. Vem pra cá, menina! Seguindo. Então ela vai dar sequência aqui ao livro Roteiro, que é a proposta nossa dos oradores da casa, o seguirem. E então, com vocês, a nossa Viviane. Bom, pessoal, boa noite. É uma grande alegria estar aqui. E confesso para vocês, estava até ali conversando com a Seanda, dá sempre um friozinho na barriga falar na nossa casa pátria, né? Porque a gente tem corações amados que nos observam cotidianamente e para a gente expressar tudo que está no nosso coração, a gente precisa viver muitas coisas. E às vezes nessa vivência tem sempre uma avaliação, tem sempre um apontamento. Então essa expectativa que a gente cria de faça o que eu faço, ela é muito intensa. Então sempre quando a gente está com os coraçõezinhos amados, nos observando, dá sempre esse friozinho. Mas eu vou compartilhar com vocês o estudo de hoje, que foi feito com muito carinho, e eu espero que a gente compartilhe de todos os ensinamentos, porque a gente está todo mundo no mesmo barco. A lição do roteiro é o capítulo 11, que fala sobre fé religiosa. No último capítulo, o anterior, o 10, que foi até o Oceander que colocou, ele explicou muito bem os pilares do Espiritismo. Então a gente tem aqui Espiritismo, que é composto de 3 pilares, que um é a religião, o outro é a ciência, e o último é a filosofia. E aí Emmanuel vem explicar para a gente o seguinte: olha, dos pilares do Espiritismo, a ciência e a filosofia, elas são fatores vinculados à terra, ao humano. Por quê? Através da ciência e através da filosofia, eu faço a instrução
do Espírito. E aí a religião vem e faz a união divina com o céu. E essa união, ela vem embasada então de vários conceitos. E então o que difere o Espiritismo e o que baseia o Espiritismo é essa constatação que nós, enquanto encarnados, precisamos para que fortaleça os nossos vínculos com o divino. E é por isso que esse tripé se completa. E dentro do nosso assunto, que é fé religiosa, a gente começa então com uma característica da fé. A gente já teve aqui na casa vários palestrantes que falaram sobre fé, e o que fica do exercício da fé, então, é a confiança em algo. No nosso caso, quando a gente vincula, então, a fé religiosa, é a confiança no divino. Só que a gente exercita a fé de várias maneiras na nossa vida. Então, por exemplo, quando a gente se alimenta, a gente fica pensando se a comida vai ser mastigada direito, se vai cair no nosso estômago, se vai fazer todos os processos necessários, se o organismo vai absorver. A gente fica encanado com isso? Não. A gente acredita que a nossa máquina está pronta para esse processo. Então, esse exercício, ele é um exercício inconsciente. A não ser que a gente tenha algum problema de saúde ou algum alerta de saúde, a gente nem pensa nisso. Amizades, quando a gente faz amizade, tirando aquelas uniões que elas são trabalhadas por interesse, quando a gente começa uma amizade, a gente não fica construindo se ela vai dar certo, se ela não vai dar certo. Será que essa pessoa vai me ligar? Será que ela vai me sorrir? Será que ela vai me abraçar? Não, as coisas fluem naturalmente. A gente confia que o processo de amizade, ele é um processo verdadeiro. Então, esse exercício de fé é um exercício que nós fazemos, na grande maioria das vezes, inconsciente. E aí, a gente pode pensar assim, o Chico que dá o exemplo o exemplo de fé, por exemplo, no motorista. Eu entro no ônibus e eu sei que eu vou chegar no meu destino. Pode ser que dê um piripaque no motorista, pode ser que ele não dormiu bem, a gente não sabe. Mas a gente confia. E esse exercício de fé, ele nos mantém vivos, porque senão a gente ficaria alerta o tempo todo. Esses dias, meu carro quebrou e eu fiz um exercício de não fé. Porque toda vez que um carro quebra, a gente não fica alerta assim, ouvindo, parece que vai acontecer alguma coisa com o carro de novo. Aí qualquer barulhinho você fica assim. Não muda nada, gente, mas o nosso organismo fica assim, como se estivesse pronto para a hora que o carro der um enguiço, você falar, sabia. Tipo, tô pronto para o desastre. Esse exercício de alerta é aquele que a gente não confia. Então, observem que toda vez que a gente não coloca o confiar na nossa vida, a gente cria dentro do nosso organismo situações de alerta, de coisas que talvez nem vão acontecer. O carro já quebrou, mas esse exercício de quebrou, esse movimento de quebrou, essa vivência de quebrou, ela fica em qualquer barulhinho que ele fica. Ainda mais se o mecânico virou e falou assim, presta atenção no teu carro, viu? Se acontecer algum barulho, você fica ligeiro e traz ele aqui de novo. Aí você fala, ai meu Deus, não consertou direito. Então, quando a gente pensa em fé, é sempre essa entrega que não é raciocinada. A gente não fica pensando nela o tempo inteiro. A gente confia, entrega e vai dar tudo certo. E quando a gente fala de religião, se a gente pensar lá para trás mente, lá quando a civilização começa a ter consciência de que nós temos uma vida aqui e uma outra vida, a gente pega, por exemplo, os egípcios. Os egípcios acreditavam e eles viviam cultuando
a vida após morte, porque era lá que era o momento de felicidade. Se a gente pega os gregos acreditavam que Mirnos, que era filho de Zeus, ia fazer o julgamento de cada um. Isso lá para trás mente. E a gente vive vários exemplos. Os homens bomba. Tudo que eles fazem é acreditando que eles vão morrer e eles vão para o paraíso de 1000 mulheres. E aí então, quando a gente cai nas religiões que são vivenciadas atualmente, aqui no Espiritismo, a gente acredita que desencarna, talvez vamos viver lá, se a gente for na média normal, a gente vai passar um tempo no umbral, vai quitar todo esse desequilíbrio e nós vamos para uma colônia, para um mundo superior. Vai depender de cada um. A gente tem os nossos irmãos evangélicos que acreditam que eles vão dormir até Jesus chegar. A gente tem os irmãos católicos que acreditam, mais ou menos semelhante a gente, passa pelo purgatório, vai para o céu ou vai para o inferno. É unânime o olhar de que a vida continua. E esse olhar de que a vida continua é a base da nossa vida aqui na Terra. Toda vez que a gente ter a certeza, que a gente olhar para a nossa vida e pensar assim, puxa vida, a minha vida não é aqui, a minha vida é lá. Isso vai nos motivando a ter determinadas atitudes. Então vamos pensar assim, se eu sei que a minha vida não é aqui, a minha vida real, ela não é aqui, ela é lá na pátria espiritual. Se eu tenho consciência disso, como que eu preciso viver aqui? De qualquer jeito. Afinal, a vida real não é aqui. Aqui é uma matrix. A vida real é do lado de lá. A gente vem para um exercício. Porque se a vida real é lá, essa daqui é aquela provisória em que eu preciso acertar certas coisas, enxergar determinadas situações, vivenciar, experimentar. Assim como a gente vai para a escola e um aluno do primeiro ano, ele começa a entender o alfabeto. Não adianta eu pegar esse aluno e esperar que ele vai fazer altas declamações de poesia se ele não entende o mínimo, que é formação de palavras. E aqui, toda vez que a gente vive uma experiência aqui, a gente cumpre uma atividade. Cada um no momento. Nós estamos todos misturados. Tem gente que está no primeiro ano, tem gente que está no quarto, tem gente que está no 7º, tem gente que está no 8º, está no colegial, está na faculdade, já se formou, está PhD. E o que a gente vive com isso? Que é uma coisa, que é um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que são as experiências de cada ano para cada momento. O que para a gente tem que estar claro? Nós somos eternos. E o Haroldo, ele fala disso com uma propriedade muito grande, desse despertar para a imortalidade. Porque senão, gente, a gente vem aqui, a gente entende que tem vida após a morte, todos acreditam nisso, tirando os ateus. Todo o universo, para qualquer religião, acredita na vida após a morte. Mas qual é a experiência que a gente leva dessa vivência? E no decorrer do capítulo 11, o Emmanuel fala o seguinte: para essas experiências, Deus nos proporcionou um corpo. E aí eu fiquei pensando, né? O que a gente anda fazendo com o corpo que a gente ganha de presente? É como se a gente chegasse em casa agora, saísse daqui, chegasse em casa, e em cima da cama tivesse um presente lindo,
uma roupa linda para a gente vestir. Porque hoje a gente se veste. E aí eu olho para essa roupa e penso assim, quando será que eu vou usá-la? Algumas pessoas aguardam um momento especial, que vai pedir uma vestimenta especial. Outras pessoas vão olhar para essa roupa e vão querer colocar de cara na primeira oportunidade de passeio. Porque vai que, né? A gente não pode deixar a roupa para trás. O que é que a gente está fazendo com esse presente que a gente tem? E aí, a gente pode pensar o seguinte: Deus deu o corpo com uma capacidade de 100 anos. Por que é que as pessoas abandonam um corpo com menos tempo? E a gente não vai entrar nessa linha. Mas o que é que a gente vem fazendo com o nosso corpo? Será que a gente está se alimentando direito? Será que a gente está indo regularmente no médico, fazendo exame? Porque, gente, o corpo, Deus é muito sábio. Então, quando Ele deu o aparelho para a gente, Ele falou o seguinte: olha, quando tiver qualquer coisa errada, Ele vai apitar. Então, de vez em quando vem uma dorzinha de cabeça, aí depois vem de novo, aí vem de novo e vem de novo. O que a gente está fazendo com isso? Eu só estou tomando analgésico e deixando passar? Ou eu estou investigando, por que é que está me dando dor de cabeça? Será que ela é um resultado de algo físico? Ou é resultado de uma invigilância? De um sentimento que eu não estou avaliando? Ou de uma invigilância com o próprio corpo mesmo, eu não estou tomando água suficiente? E aí a minha cabeça está pitando ali, ó. Tem coisa errada com você, começa a observar. A gente está tendo o devido cuidado com essa máquina? Porque aí dentro dessa linha de cuidado, a gente cai nos sentimentos. Porque o que são os sentimentos? São as experimentações que a gente tem para alcançar uma vida melhor lá espiritualmente. Tudo que a gente vivencia aqui é para a nossa vida lá. São os exercícios que a gente passa aqui. E como que eu estou enxergando esses exercícios? Quando eu estou convivendo lá com meu marido, ele faz um negocinho que me desagrada, e aí eu vou lá e pá, nele. Respondo na lata assim. Porque eu sou assim. Porque eu não levo desaforo para casa. Porque ele me provocou primeiro. E aí quando eu ajo assim com ele, como que ele reage comigo? Se ele for inteligente, ele vai olhar para mim e falar assim: ai, Viviane, coitada, olha, é uma coitada, né? Eu sou superior. Mas a gente age assim? Não. A gente vinga. E aí na próxima oportunidade que ele tem, ele vai lá e pá, em mim de novo. Outro dia a gente fez isso no mercado, gente. Eu olhei e falei assim para ele: nossa, olha isso aqui. Aí ele olhou assim para mim e falou assim: ai, só você não sabe que isso aí é assim, sempre teve aí. Falei, Aí nós continuamos fazendo compra. Aí minha filha virou e falou assim: olha, pai, isso aqui, nossa, que legal. Eu falei: ai, só você não sabia que isso aí era assim. Yes. Aí ele: tá bom, 1 a 1. Aí nós continuamos. Daqui a pouco vem outro, 2 a 1. Eu falei: gente, nós estamos no mercado. Um negócio para ser gostoso, para estar em família. A gente quase nunca fica em família, gente. Família é ir no mercado, é às vezes ir na casa da sogra almoçar, é ir na casa da mãe. Então são momentos, às vezes a gente fica enxergando os momentos, as oportunidades que a gente tem como algo grandioso. Então assim, em dezembro nós vamos viajar para a praia. Aí fica aquela expectativa toda. Um magoando o outro o tempo todo. Até chegar o momento que a família vai para a praia. Todo mundo lindo, todo mundo feliz. Será que a hora que a gente chegar lá na praia vai estar todo mundo lindo e feliz? Com esse
desencadeamento de situações infelizes. Será que a gente vai conseguir aguentar chegar na praia em dezembro? Juntos? Então a gente começa a observar que a vivência que a gente tem é o que nos fortalece enquanto ser humano. Toda vez que a gente decide viver bem, essas atividades elas vão ser corriqueiras. No nosso trabalho, gente, é só felicidade? Quando a gente está aqui no trabalho da casa, é. Por quê? Porque nós saímos da nossa casa felizes porque nós vamos desenvolver uma atividade que dá prazer. Quando eu vou trabalhar lá no meu trabalho, aquele que eu ganho dinheiro, é sempre feliz? Se a gente for com o intuito de aprendizado, é para ser feliz. Se a gente for com o intuito de ganhar dinheiro, muitas vezes não vai ser feliz. Por quê? Porque eu vou ter que tolerar pessoas que pensam diferente de mim, que agem diferente de mim, que vivem em mundo diferente que o meu. E esses exercícios de vivência, gente, eles são aqueles que nos enriquecem. Porque imagina se a gente vivesse numa sociedade onde todo mundo nos agradasse. Aí eu falava assim, eu chego em casa, né? Não, eu acordo, vamos começar, eu acordo. Aí eu olho para o meu marido assim, aí ele fala assim, ai meu amor, eu trouxe café para você. Eu falo, yes. Quem vai levar café para ele? Não sei. Eu. O meu exercício é aquele de ser servido. Então ele vai lá e me serve. Aí eu pego o meu carro, vou trabalhar e no trânsito todo mundo dá passagem para mim. Todo mundo para, todo mundo me respeita. A hora que eu chego no meu trabalho, quando eu penso em fazer alguma coisa, tem alguém já fazendo. Gente, isso é uma delícia. E onde a gente cresce? Onde a gente aplica o Evangelho? Onde a gente melhora enquanto espírito? Não tem melhora. E aí, enquanto as pessoas estão fazendo para a gente, quem vai fazer por elas? Porque esse não é um exercício individual, esse é um exercício coletivo. Enquanto as pessoas estão fazendo para mim, quem está fazendo para elas? Vocês já viveram o exercício de só servir? Servir. Geralmente assim, não puxando sardinha para as mulheres, mas geralmente as mulheres elas vivem mais esse exercício. Por quê? A gente tem a responsabilidade da educação dos filhos, a gente tem a responsabilidade com a limpeza da casa, com a alimentação, com o cuidado com o marido. E aí, se a gente não tem a ajuda do marido, chega uma hora que a gente estoura. Porque você está ali no exercício de servir. E esse servir, gente, ele nem sempre agrada o outro. Porque enquanto a gente serve, que é o que acontece quando a gente vem para o trabalho aqui, a gente vem com o exercício de servir. Nesse ambiente, o que acontece quando a gente serve? A gente recebe gratidão. E a gratidão é o pagamento do servir. Quem é grato em casa? Com o companheiro. São raros os momentos nossos de lucidez, de gratidão com o companheiro. Então, quem está servindo, vai chegar uma hora que, se não for retribuído com gratidão, pelo menos, vai parar de servir, vai falar, não, chega dessa vida. E aí, como que fica, então, a nossa evolução? Porque a gente veio para crescer. E aí, a gente está no esforço. Então, eu venho para o trabalho aqui. Eu vou para o trabalho que eu ganho dinheiro. Lá eu tento ser uma pessoa boa. Na minha casa eu tento ser uma pessoa boa. Então eu tento não gritar com os meus filhos. Eu tento respeitar o meu marido. Eu tento sorrir para minha mãe. Então eu tento ser uma pessoa melhor o tempo todo. E aí de repente bate uma tristezinha.
bate um desânimo. O Evangelho vem colocar esse olhar, ele no capítulo 5, que são bem-aventurados os aflitos, ele tem o título de melancolia. Então, de repente, bate uma melancolia. E o que ele explica que é a melancolia? Sabe quando você está no esforço, assim, você está fazendo tudo certo, você está lutando, você está tentando se descobrir enquanto pessoa, você está ali na luta, mas vem aquela tristezinha? O Evangelho coloca essa tristezinha como melancolia, que é estar encarnado com um desejo intenso de estar na pátria espiritual. Porque aqui a gente está preso no corpo. Mas aí o Emmanuel vem e coloca um exercício quando bate a melancolia. Ele fala assim: por isso mesmo, quando atingido pelas farpas da desilusão e do cansaço, o espírito humano recorda instintivamente algo intangível que lhe afigura o pensamento angustiado como o paraíso perdido. Desajustado na terra, pede ao além a mensagem de reconforto e harmonia. Semelhante momento, porém, é profundamente expressivo no destino de cada alma. Porque se o coração que pede é portador da boa vontade, a resposta da vida superior não se faz esperar, e um novo caminho se desdobra à frente da alma, opressa e fatigada, que se volta para o além cheia de amor, sofrimento e esperança. E aí o que ele fala com isso? Ele vem de encontro a um ensinamento de Jesus. Vigiai e orai. Por quê? Se a gente está fazendo o que precisa ser feito, se a gente está observando os nossos sentimentos, se a gente está vigiando o tempo todo e vem um sentimento de tristeza, pede para o Pai, ora. Ora, porque se a sua oração for sincera e o seu desejo for sincero, que é a boa vontade que ele coloca, se a gente está na luta, no exercício de viver melhor, a espiritualidade vai nos ajudar. Como que ela vai ajudar? Com trabalho. O trabalho é o exercício que a gente faz de aplicar tudo o que o Evangelho vem nos trazer. Então, bateu uma tristeza, estou vigiando, estou aqui, olhando. Nossa, eu preciso melhorar isso. Nossa, aqui eu fui meio orgulhosa. Ah, não, aqui eu fui muito mal educada. Eu acho que eu podia ter sido melhor. E esse exercício, gente, de nos avaliar, ele é um exercício muito duro. Porque não é fácil a gente descobrir que tem uma coisa que não é legal. Quando a gente vem e descobre uma coisa boa, isso é explosivo. Por exemplo, vou usar meu marido de novo. Ele vem e falou uma coisa que me desagradou. Na hora, eu até senti. Veio assim para paf, de volta. E aí eu falei assim, calma, você está no exercício. Cadê Deusinho aqui nessa hora? Aí eu seguro. Aí a hora que eu segurei, passou. Eu, yes! Consegui dessa vez, consegui. É ótimo isso. Isso é lindo. E aí isso nos motiva a fazer de novo, e não só com o marido, a fazer com os filhos, a fazer com os amigos, a fazer com quem a gente não conhece. Só que quando a gente observa aquilo que a gente ainda não é, quando a gente olha o que falta e não o que a gente tem, isso nos desmotiva. Que aí é o momento que a gente precisa vigiar. Estou aqui, estou no esforço, estou vigiando. Não deu certo. Ele falou, eu respondi na lata e aquilo deu aquela dorzinha. Opa, Deusinho, me ajuda. Me ajuda porque eu ainda não consigo. E a hora que a gente ora,
as coisas começam a transformar a nossa vida. Por quê? Porque a gente nunca é desamparado numa oração, gente. Toda oração sincera, toda oração com desejo, toda oração com vontade, ela é atendida, desde que o pedido seja justo. Se a gente tem consciência de que a nossa vida real não é aqui, se a gente tem consciência que aqui é uma escola em que a gente vai vivenciar experimentações, o que eu tenho que fazer? Tirar o máximo de ensinamento daqui. E como que a gente aprende? Trabalhando. E aí, o Emmanuel coloca um exemplo assim. Isso no Pão Nosso, que é o mesmo exercício de fé. Ele fala assim: continua sempre. Pediu oração, pediu ajuda do alto, continua sempre. Faça o exemplo do sol. O que o sol faz? Brilha para todo mundo. O sol não vai escolher se ele vai brilhar para os mais legais, para os bons, para os honestos, para os felizes, para os amáveis, para os afetuosos. O sol brilha para todo mundo. Vamos fazer o exercício de ser sol? A gente recebeu recentemente uma comunicação em um dos trabalhos, e o Espírito falava o seguinte: brilhe o seu brilho. Não olha para o brilho do outro, porque cada um tem uma competência. Tem alguns que brilham muito bem no lar. São ótimos pais e mães. Tem alguns que brilham muito bem no cuidado. São acolhedores. Tem alguns que brilham muito bem na fala. Falam e envolvem. Todo mundo tem o seu brilho. Então, brilhemos. A gente precisa acreditar que esse brilho, ele é verdadeiro. Que o nosso brilho, que a nossa característica, que nós somos únicos. Só que para a gente chegar nesse olhar, a gente precisa da consciência de estar aqui. Então vamos pensar assim como exercício. Quem eu sou? E aí eu venho e elenco. Quando eu elencar, esse eu, ele está sofrendo influência de alguém? Ou esse sou eu pura e simplesmente? Às vezes a gente vai ver que vão ter características que estão sendo influenciadas por outro. Por exemplo, quando eu estou com os meus filhos, depois de um dia inteiro de trabalho, eu sou outra Viviane. Eu sou mais atenciosa, porque eu fiquei com muita saudade deles, porque eles ficaram na escola o dia todo sozinhos. Então eu sou mais mãe. Agora, depois de uma sequência dessa de feriados em casa, eu sou a mesma mãe? Aquela que abaixa, que ouve, que olha no olho. Então, qual que é a influência do eu aqui? Quando eu vou viajar e fico uma semana fora, e aí eu penso no meu marido, eu sinto saudade dele, eu mando mensagem de amor, de carinho. Aí eu volto e fico uma semana inteirinha com ele. A mensagem de amor é a mesma? Então a esposa que ficou uma semana fora é a mesma esposa que está ali na convivência diária com ele? Vocês veem que então esse eu, ele está repleto de interferências. Depende muito da situação que eu estou para como eu vou agir. Qual que é a lição que a gente tira então? Gente, nós estamos aqui, encarnado, está todo mundo aqui.
Eu não sei se depois que a gente desencarnar, a gente vai ter oportunidade de se encontrar de novo. Pode ser que esses amigos que a gente ama tanto, que a gente vê, que a gente gosta, pode ser que demore muitos anos para a gente se reencontrar. Se reencontrar. E o que é que a gente vem fazendo então com esses momentos? Como é que a gente faz as pessoas nos olharem? Outro dia, a Estela estava comentando comigo, a Estela é minha cunhada. E aí ela falou assim: nossa, Vivi, eu preciso te contar como a Vitória te vê. Eu falei: ai meu Deus, como que ela me vê? Me vê como mãe. Ela falou assim: não. Por quê? Ela falou assim: tia, você sabe que a minha mãe é muito brava. Às vezes eu tenho um medo dela. Aí eu falei: gente, a minha filha está me vendo como um monstro. Eu quero ser aquele docinho, bonitinha, delicinha. Mas o que eu estou fazendo para ela me ver docinha, bonitinha, delicinha? Qual que é a atitude que eu tenho com ela? Eu estou observando essas atitudes? Ou eu estou imaginando na minha mente que eu preciso ser uma boa mãe, que eu tenho que ser rígida, que eu tenho que ser disciplinadora? E eu não coloco o amor, eu não envolvo ela com amor. E aí eu estou imaginando uma coisa e ela está sendo outra. Tem um exercício bacana quando eu estava na faculdade. E sabe aqueles amigos, a gente tem poucos amigos que fazem, sabe aqueles amigos que chegam para você e assim, pá, você é assim? Eu tinha um amigo desse. E aí de vez em quando eu chegava e falava assim: então Silvia, eu preciso falar com você, porque eu estou sentindo umas coisas aqui, é só você para me ajudar. Aí eu cheguei nele esse dia e falei assim: eu quero que você me descreva. Aí ele: de que sentido? Eu falei assim: como característica principal. Aí ele falou: ai Vivi, eu não estou entendendo. Eu falei assim: vou fazer o seguinte então. Eu vou falar para você como eu me vejo. E aí você concorda ou não, e aí você acrescenta. Tá bom, pode falar. Aí eu falei assim: eu me vejo uma pessoa super firme, super dura, rigorosa, quase partindo para o brutal. Ele ficou olhando assim para mim: essa não é você. Eu falei: como não? Eu me vejo, eu me olho no espelho, eu sei o que eu falo. Você não está vendo o jeito que eu estou agindo aqui? Eu sou assim sim. Vivi, você não é assim. Você fala doce. Eu falei: ai, tá de zoeira esse cara, doce. Você acha? Eu não me vejo doce. Hoje, gente, eu me vejo um pouco mais. Mas depois dessa fala martelar muito na minha mente. Por quê? Eu cristalizei que eu sou bruta. Que comigo é assim, toma lá da cá. Só que a mensagem que eu estava passando para ele não era essa. Qual que é a mensagem que a gente está passando para as pessoas? Porque a hora que chegar na nossa pátria, isso vai ser descortinado. Não é mais o que a gente acha que é o que é. E como a gente quer ser visto? Como a gente quer ser lembrado pelas pessoas? Todo mundo gosta de ser amado, gente. Todo mundo gosta de um carinho, de um afeto, de um elogio. E o que é que nós estamos proporcionando para as pessoas? Que é essa lição que o Emmanuel vem colocar para a gente. Qual é o sentimento, a sensação, a emoção, a vivência que eu deixo para o outro? Quando Jesus veio e disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus é muito grande. E não é à toa que Ele é o nosso exemplo. Mas eu pego essa lição de Jesus e eu trago para a minha vida. Qual é o exercício de servir que eu tenho que fazer? É aquele de ficar paparicando os outros o tempo todo?
Ou é o exercício de ser doce, de ser amável, de ser carinhoso, de ser afetuoso, de olhar o outro com mais humanidade, com mais carinho? Porque quando eu entrego para o outro, automaticamente eu ganho. É um exercício de ganha-ganha. Não tem perca viver no Evangelho. Eu ofereço e ao mesmo tempo eu recebo uma enxurrada de alegria e de luz. Que é esse o exercício de servir. E aí então, a gente finaliza com uma frase do Emmanuel do Pensamento e Vida, dizendo o seguinte: não basta admitir a existência para encontrar o bem. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. E como a gente busca o bem com perseverança e fervor? Quando a gente se dedica para o outro. Quando o nosso olhar se direciona para o outro. Quando as nossas atitudes completam a vida do outro. E aí, gente, é fácil perceber o impacto que isso causa nas pessoas quando as pessoas nos tratam dessa maneira. Quando elas olham para a gente com mais carinho, quando elas nos abraçam verdadeiramente, quando elas sorriem com amor. Quando a gente percebe não com palavras, mas com atitudes, com gestos, que a gente é amado. Esse é o exercício que o Emmanuel traz no Pensamento e Vida de Bem. É essa busca, é essa perseverança, é esse trabalho de servir. E a recompensa que a gente tem, com a certeza da vida eterna, é que nós estaremos habilitados a servir mais. E aí esse ciclo não tem fim. Quando a gente tem consciência de que o outro é a chave da nossa felicidade, não porque ele nos completa, mas porque nós proporcionamos essa ferramenta para que ele se complete. E nós acabamos sendo construídos com um pedacinho de cada um. Porque com o amor das pessoas, a gente vai criando um fortalecimento de alma que nos permite, nos atribui a oferecer para o outro. Então eu venho aqui e recebo um carinho e um amor e um afeto daqueles que estão ao meu redor, automaticamente a minha caixinha de amor se enche e eu fico apta a encher a caixinha de amor dos demais. Daqueles que convivem comigo, daqueles que estão lá na minha casa, daqueles que estão lá no meu trabalho. E a gente vai percebendo que essa caixinha vai se enchendo e ela não perde carga. Por quê? É como se a gente estivesse aqui na nave-mãe, todo mundo conectado. E aí, a hora que um está começando a desconectar, o outro vai lá e vem cá, vamos junto. E aí a gente vai para o mundão, que nem todo mundo está conectado na nave-mãe. E o que a gente faz? Com cuidado, com amor, com o exercício do Evangelho, a gente vai fazendo as pessoas criarem as suas próprias conexões, através do abastecimento que a gente recebe do alto. Então eu desejo imensamente que nós tenhamos sempre a vigília constante e o exercício de buscar o alto para que a nossa caixinha de amor permaneça cheia. E principalmente que essa caixinha cheia possa ser compartilhada com todos aqueles que estão convivendo com a gente, que não têm, infelizmente, ainda a competência de recarregar suas caixinhas. Boa noite, gente. Muita luz pra gente.